Vamos falar hoje sobre crença limitante? Quem topa? Quem topa? Ou tem alguém limitado aí? Não, né? Tem ninguém limitado aí. Vamos lá, vamos falar sobre crenças limitantes hoje. E hoje quero começar com as damas. Vamos começar com as damas? Vamos começar com Isabela Amorim. A Isa Amorim. Vamos lá. Boa noite. É interessante esse assunto. Tem tanta coisa que a gente pode falar de crença limitante, e a gente estava conversando a respeito de... Conversando não, né? Diomário sempre posta lá no Instagram coisas sobre limitação, sobre a gente acabar se limitando, e tá tudo na mente. A gente sabe que tudo é mente. Recentemente eu assisti uma live do Diomário, que eu até comentei isso, que tudo é mente, o universo é mental, você não muda seus resultados sem mudar sua mentalidade. E é aí que estão as crenças, aí que a gente acaba se limitando. E muitas das vezes, o que eu acho interessante é que a gente não percebe. Às vezes essa limitação, aí a gente cai no que a gente já conversou aqui, ela está muito no inconsciente. Você vai passando meio que adormecido pelos acontecimentos, sem perceber que muitas das vezes aquilo que você não consegue fazer, você não consegue porque é uma crença. E é só a hora que você se torna consciente disso é que você é capaz de fazendo a diferença, é capaz de começar a mudar, é capaz de entender isso. E passar para as crenças fortalecedoras, que é o que nos faz evoluir, seguir em frente, chegar no destino desejado. É isso, Diomário? Cara, eu gosto muito desse tema, porque eu acho que a gente mesmo que se limita. Eu sempre disse que a gente nasce perfeito e com o tempo vai adquirindo limites. A gente acha que vai aprendendo, mas na verdade vai se limitando. Catherine, o que é que você acha? Crença limitante, eu tenho um monte, porque a gente herda, né, isso dos pais, dos ambientes que a gente convive, e se libertar dessas crenças só através da terapia que eu venho conseguindo tirar essas travas, essas amarras, e com autoconhecimento. Por quê? Tem crença que limita desde a época que a gente nasce, que a gente vai para a escola, a primeira crença que instala são os pais, depois vem a escola, a igreja, ou algum lugar que você frequentar, não necessariamente igreja. Mas o sistema, ele é feito para te instalar algumas crenças, para te dominar, para, por exemplo, se tivesse que colocar alguém para vigiar cada um, seria bem mais complicado. Então, o sistema instala essas crenças para poder manipular as pessoas. Eu vejo dessa forma. E a gente também tem aquela crença de não merecimento, porque os pais acham, pai de maioria que acha que não merece, que é daquele jeito mesmo. Então, essas crenças vão sendo instaladas ao longo do tempo, em todos os ambientes que a gente convive. E perceber isso e sair da zona de conforto é muito complicado. Porque muitas das vezes a crença é tão bem instalada que a pessoa nem percebe que aquilo não é dela. Aquele acreditar não é dela. Então eu vejo dessa forma. E o cachorro tá latindo. E é legal assim, porque, como a Isa falou, né, a gente sai das crenças limitantes e vai para as crenças fortalecedoras, que em algum momento também te limitam, mesmo que as limitantes em algum momento te potencializem. Então, a mesma crença em determinado objetivo pode ser limitante ou potencializadora. E a gente nunca foge da crença. A gente sempre vai cair em alguma crença. E hoje eu até tive um bate-papo com uma pessoa que me procurou, e a gente conversou no online aqui, meus atendimentos são quase todos online, e ela falou, cara, eu estou estudando muito
física quântica, expansão da consciência, e eu sei que eu sou co-criadora, mas eu queria me livrar das minhas crenças de não merecimento. Ué? Um negócio é errado aí. Como é que você sabe tudo isso e ainda se vê não merecedora? E isso eu quero que o Marcão explique para a gente. Ele que é um ativista quântico. Explica aí, Marcão, por que as pessoas ainda, mesmo sabendo de algumas coisas, são dominadas por tantas crenças? E aí, boa noite, né? Ou de manhã, boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, galera, deixa eu te falar, cara, eu acho que eu vou começar por Freud hoje, né? Meus pacientes sofrem de lembranças, entendeu? O que é que são lembranças? Memórias. Memórias geram o quê? Crenças limitantes. Nós somos as nossas crenças limitantes. Você não consegue dar um passo além disso, do que você está enxergando. Se são limitantes ou não, você só enxerga até aonde vai essas crenças. Gilmário, sobre o que você está falando, eu acho que ela sempre volta a um passado, né? O nosso cérebro é um arquivo, né, do passado, e toda vez que ela busca algo para se movimentar, o cérebro busca informação. Ele precisa de informação. Quando ele vai para o passado, ele busca o que é que tem lá. Se ele não encontrar nenhuma crença positiva, ele vai encontrar crenças limitantes. Que mesmo que sejam limitantes, ela gerou alguns hormônios, né, que levantou essa pessoa, né? Como, por exemplo, quando você está na frequência da raiva, a raiva é uma frequência que tem movimento, diferente da frequência da depressão. Né? Você, com depressão, você está afundado, meu irmão. Isso na escala de Hertz, você está na mesma frequência da culpa. Né? Se você tem raiva, você pelo menos tem movimento, né? Você só vai cair, o lado ruim seria no campo eletromagnético, né? Onde o que você emana volta. Mas ela tem movimento. O cara consegue vencer para provar aqui para o Luiz, para o Wagner, para a galera aqui, que ele conseguiu. Então tem um movimento, só que vai cair no campo eletromagnético. Esse é o problema. E a depressão não, a depressão é na vibração da culpa, né? A culpa, você não consegue produzir nada, é caos total, né? Pensamentos de morte, por aí vai. Então nós somos as nossas crenças. Show. É isso aí. Wagner Faustino. Luizão estava fora esses dias, vamos deixar ele por último, porque ele está cansado. Tô de castigo, pô. E aí, pessoal, não sei a hora que vocês estão vendo, boa noite, boa tarde, bom dia, não importa. Olha só, esse tema de crença, ele vai muito além da crença em si. Ele começa, talvez, em como se constrói uma crença. Porque ela é construída. Se você jogar para a natureza, se você jogar para a criança, porque a criança, ela não tem nenhum tipo de compromisso com nada nem com ninguém. A criança, ela quer, ela sobe numa cadeira, ela escala um armário, a criança sobe um morro, ela simplesmente faz, ela não acredita em nada nem desacredita de nada. Ela simplesmente vai lá e faz. E aos poucos, essa criança, ela vai percebendo movimentos ao redor dela. Os movimentos, especialmente, como a Catherine falou, das pessoas que mais influenciam elas, no primeiro momento os pais, enfim, a igreja, a escola. E essas crenças começam a ser formadas. E qual é o cuidado que os pais costumam ter na formação de crença dos filhos? Comumente, na maior parte das vezes, nenhum cuidado. Os pais simplesmente vão vivendo e vão criando crenças. Eu lembro que alguns dos meus primos mais novos, eu vi as mães falarem assim, não vai lá não, que lá está escuro, o bicho vai te pegar. O que ela instalou nessa criança? Que o escuro é perigoso, que o escuro é tão perigoso quanto o claro. Mas a gente começa a ter uma crença porque alguém foi lá, que você confia,
foi lá e disse que no escuro tem bicho-papão, alguém vai te pegar ali, não vai. Por quê? Por uma comodidade inicial dos pais. Como o pai não quer levantar da cadeira e andar com o filho até o escuro, o que ele faz? Ele vai lá e instala um sentimento na criança, porque a criança é um sentimento que você tem, instala um sentimento de risco, instala um sentimento de perigo, para que aquela criança fique lá e ele não precise levantar. Normalmente é assim que se constrói uma crença. E como alguém falou, não sei se foi a própria Isa, se foi a Catherine, isso serve para você... Eu vou usar uma palavra manipular, mas acho que manipular é pesado. Mas serve para você começar a instalar modelos de comportamento numa sociedade. Em alguns lugares, por exemplo, se existe a crença de que se você der a sua própria vida pelo seu país, você morre com honra. E isso é a maior honraria que se tem. Então, você tem os kamikazes que se matam mesmo pelo país, né? São crenças que são instaladas. Por quê? Porque naquela época não se tinha controle exato de onde se jogar bomba, de onde se acertar o alvo. O que ele fazia? Bota alguém real e o cara se joga no alvo que ele quer exatamente, a partir do momento que ele sabe pilotar. Então, as crenças são instaladas a partir desses movimentos. Se a gente começar hoje, nós, a cuidar dos nossos filhos, é possível fazer uma nova geração com crenças positivas, com crenças fortalecedoras. Não fazendo com que as nossas crianças se limitem pelo simples fato do medo daquelas pessoas, pelo próprio medo das pessoas que estão mais próximas delas. Porque o medo não é normalmente das crianças, o medo são dos pais. Filho não sobe porque você vai cair e vai se machucar. A criança não tem medo de se machucar. A criança em si não tem medo de se machucar. Mas o pai instala, e aí quando ele se vê numa outra situação, não que o medo é um protetor, a gente sabe disso. Mas você precisa saber em que momento você está transformando esse medo em algo prejudicial ao desenvolvimento. Por exemplo, cara, andar de bicicleta é extremamente perigoso. Se você for pensar que a pessoa pode cair, bater a cabeça e tal, é extremamente perigoso. Mas você não vai andar de bicicleta porque corre o risco? Existe o risco a cada dia que a gente acorda. Né? Então, as crenças, a formação das crenças, talvez seja um momento de análise de cada um de nós, porque você pode fazer isso de duas formas. As crenças elas são instaladas inconscientemente, porque você simplesmente faz, ou você pode se treinar e treinar os seus, para que eles não se deixem cair na cilada das crenças. Quantas vezes alguém, Mário, Marcão, Luiz, Cisa, Catherine, quantas vezes as pessoas, por exemplo, deixam de falar, como nós estamos falando aqui, porque ela tem a crença de que ela vai ser ridícula ou não vai dar conta de falar alguma coisa que seja significativa. Ou seja, ela está tão preocupada com a reputação dela que ela deixa de realizar coisas extraordinárias. Pode ser que a maior parte das pessoas aproveitem pouco do que a gente está falando aqui. Mas pode ser que a gente, a partir de um papo desse, transforme a vida de alguém que até agora ficou travada. Por quê? Porque acredita que não consegue fazer uma série de coisas. E mal sabe ela que ela só precisa começar a fazer para, em algum tempo, ficar fácil fazer. Por aí. Ô Wagner, então, você acredita, então, que uma crença pode ser treinada, né? Pelo que a gente ouviu aqui, quanto mais se repete algum comportamento, mais instalado ele fica, e aí ele vai se tornando algo mais consolidado, por exemplo, como uma crença. Um exemplo dos pais, algo que os pais falam repetidamente, e aí é o que a gente sempre fala, né? Sobre algo com forte impacto emocional, ou repetida muitas vezes. Napoleão Hill mesmo adora falar que há poder na repetição, né? Mas o que você acha, Luizão, sobre essa parada de crença e de limites e todo esse assunto que foi levantado aí? A gente já falou bastante disso daqui, né? Todo mundo já deu
já deu vários passos do que são as crenças. A gente entende que são, sim, experiências passadas, medos, influências culturais, traumas, isso daí está muito claro, né? Agora, o importante é quanto tempo a pessoa leva para entender que ela não está conseguindo atingir o potencial máximo dela porque ela tem uma crença limitante. Percebe? Porque às vezes a pessoa vive a vida inteira e ela não entende isso. Ela não entende que ela tem medo de fracassar na frente dos outros, porque lá atrás alguém virou e falou: olha, não faz isso não que vai todo mundo rir de você. Ou então é alguém que não consegue falar em público porque quando era pequenininho alguém falava: ai, ela é tão bonitinha, assim, quietinha, então ela acha lá dentro dela que se ela for espalhafatosa, se ela falar na frente, vai ser feio. Mas percebe que até a pessoa entender que é isso daí que está limitando ela, tem um gap, tem um tempo. Percebe que tem pessoas que vão passar a vida inteira e não vão entender, que não progridem, que não conseguem evoluir, porque tem algo lá dentro delas que faz elas travar. Então, eu acho que quando a gente fala de repetição, a gente cai na frase que Marcão fala pra caramba, que é a frase de Jung, né? Que é trazer para o consciente o inconsciente, né? Enquanto a gente não trouxer para o consciente o inconsciente, a gente vai ser dominado pelo inconsciente e vai chamar de destino, que foi o que a gente falou aqui, é a repetição. Tudo aquilo que você repete, ele vira um padrão, e esse padrão é o teu inconsciente. Então, você vai agir com base no teu inconsciente, entende? A partir do momento que você traz isso para a tua realidade, é o fato que você se espantou da pessoa que você estava conversando. Pô, eu estou estudando física quântica, estou estudando expansão da consciência, mas ainda tenho a crença limitante disso. Entende como é que fica complexo? Se a pessoa percebe que existe uma expansão de consciência, se a pessoa percebe que ela é uma co-criadora consciente da realidade dela, por que ela não cocria, então, que ela é merecedora daquilo? Entende? Se ela já despertou, se ela já acordou, se ela já entendeu como que o processo todo funciona, por que não? Quando a gente fala dos nossos filhos, né, eu brinco, mas é falando sério em relação ao meu, que tem determinados momentos que eu sou muito duro com ele, que eu coloco crença nele limitante, no momento, mas eu coloco conscientemente, porque ali, a 2 passos na frente, eu vou tirar. Mas eu precisava daquele momento para ele entender e lá na frente eu explico e retiro, colocando uma crença fortalecedora, percebe? Quando a gente entende esse processo, fica mais fácil da gente conseguir controlar isso daí. Porque, entende, eu por muito tempo não me achei merecedor por uma porção de coisa. Por muitos anos. Por muitos anos eu tive uma crença limitante em relação a dinheiro absurda e eu jogava tudo isso em cima dos meus pais. Então foi todo um processo que eu tive que reconstruir dentro de mim, ou seja, uma mudança interior que foi se refletindo numa mudança exterior, entende? A minha forma de pensar, a minha forma de agir, isso tudo foi mudando a minha forma de viver, de perceber o mundo do jeito que ele é. Então, houve um momento onde eu tive que entender que tudo isso que eu passei me fez o que eu tenho orgulho do que eu sou hoje. Então, isso daí gerou em mim, em vez de uma crença limitante, uma crença fortalecedora, porque eu parei e falei comigo mesmo, peraí, cara, se tu tem orgulho do que tu é, você só foi capaz de ser porque tu passou por isso tudo aqui. Entende? Então, até você ter esse clique, esse link, você fica travado na tua vida inteira. Então, assim, a crença limitante, ela te limita, sim. Mas até que ponto você consegue segurar essa limitação, né? Ou até onde você consegue chegar no final do poço, aonde a única alternativa que você tem é subir. Percebe que é o que você estava falando?
que a crença limitante chega uma hora que ela troca por uma crença fortalecedora. Porque, meu irmão, chega uma hora que tu não tem mais para onde ir, né? Você só tem para cima, porque tu já chegou lá embaixo, no fundão do poço, né? É o que a gente fala do Hélio, que é a parte do soltar. Entende? Tem gente que só precisa, que tem que chegar no final do poço para soltar. E tem outros que conseguem perceber isso daí antes, entende? Então, na minha visão, assim, quando você consegue entender aquilo que te limita, você tem que virar e falar assim para você, cara, isso que está me limitando é real ou é uma percepção que eu estou tendo desse momento? Entende? Eu tenho uma limitação real, ou seja, aquilo dali que eu quero alcançar, ou eu preciso estudar mais, ou eu tenho que ter uma renda maior, percebe? Ou é algo real que eu mesmo tenho que mudar ali, ou é só uma percepção. Tipo, você tem a capacidade para estar ali, você tem os recursos financeiros para estar ali, mas você não se vê ali. Entende como é que são questionamentos? Você pegar e parar assim e pensar, cara, o que realmente não está me deixando progredir? É o que eu sempre falo, é a gente ser honesto com a gente mesmo, entendeu? Então, eu acho que muito das crenças limitantes é a gente ser honesto com a gente mesmo. Entender o que você precisa fazer para sair de determinada situação. O que está te impedindo de sair de determinada situação? E o que está te impedindo, é um fato real ou é uma percepção que você está tendo? Entende? Não sei se eu viajei muito, mas é a Não, minha mas foi ideia, legal. porque eu vivi muito isso aí. Então, todos esses questionamentos que eu estou falando foram questionamentos que eu passei, que chegou uma hora que eu falei, porra, peraí, isso tudo daí é real? É fato mesmo? Ou é uma visão que eu estou tendo do mundo? Entendeu? Porque se for uma visão que eu estou tendo do mundo, deixa eu mudar a minha percepção. E se for um fato real, o que eu preciso fazer para mudar ali, aquilo dali? Entende? Então, foi assim que eu fui construindo e fui conseguindo eliminar as minhas crenças e muitas delas viraram de limitantes para fortalecedoras, entendeu? É aquilo, melhor do que tu saber para onde ir, é você saber para onde tu não quer voltar, entendeu? Ô, Luizão, cara, mas é uma coisa que eu sempre vem à minha cabeça, assim, é que, como a gente estava falando do sistema que molda esses comportamentos e limita a galera, acho que, assim, as pessoas buscam muito por quem sabe as respostas, mas a parada está em saber as perguntas. Cara, mas sabe o que acontece, Gilmário? O mundo hoje, as pessoas elas querem tudo mastigado, percebe? Está todo mundo à procura da pílula mágica. Está todo mundo à procura do insight perfeito. E, cara, o insight... Tem uma frase de Erickson que fala que uma mudança te levará a mais insight do que um insight te levará a uma mudança, percebe? Só. Então, você precisa mudar dentro de você algo para que isso se reflita fora de você, entende? Eu Então, a falo, gente precisa mudar. eu falo para a galera que a fórmula mágica tem deixado muito mágico rico. Ah, pô, mas ué. Eu Entendeu? estava Os caras estão conversando, tendo fórmulas mágicas aí, eu cara, e estava vendem pra conversando isso, caramba. eu estava conversando isso hoje com um cara que é muito meu amigo e que ele está passando assim por um momento de muito sofrimento, porque ele está somatizando o que está acontecendo no mundo para ele. E aí ele fala muito que ele acha um absurdo vários líderes religiosos cobrarem por milagres, por coisas que foi dado a eles de graça e eles cobram, sabe? Ele entrou nessa, assim, muito grande. E aí eu virei e falei para mim assim, porque hoje a reflexão que eu fiz foi sobre a frase de Gandhi, né?
seja a mudança que você quer no mundo, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo, não é? Não adianta eu reclamar, não adianta eu esbravejar, eu botar a culpa em todo mundo. E o que eu estou fazendo para mudar? Se eu não estou fazendo nada para mudar, eu estou gastando só energia, cara. E era o que eu perguntei para ele. Eu virei e falei assim, cara, entendo o teu ponto de vista, mas o que você está fazendo para mudar, né? Não, mas eu não tenho como mudar. Eu falei, cara, então gaste essa energia no que você tem controle. Evolua você. Porque se você mudar, a tua percepção de mundo vai mudar também. E aí a gente já ganha bastante coisa, entende? Porque enquanto você estiver gastando energia no que não está no seu controle, já era. A não ser que esteja no teu propósito, seja a sua missão, fazer mais uma grande revolução na sociedade, como fez Gandhi, como fizeram outros. Mas Você isso estava no controle dele também. Você está a fim de segurar essa onda? Você está a fim de fazer isso? Porque se tiver, meu irmão, mete no peito e gasta a tua energia aí. Agora, se só for para reclamar, tu está terceirizando a tua vida, cara, está jogando a tua energia fora. Então, gasta a tua energia para você evoluir, entende? Que você mudando, o mundo em volta muda também. Eu falei isso para ele, né? Aí Ô, no Gilmar e final ele Luiz, entendeu. eu acho, cara, o papel do psiquiatra, o papel do psicanalista, do terapeuta, não é um papel fácil, sabe? Porque, na realidade, até onde você se envolve ou não se envolve, tem tudo aquilo lá envolvido. Só que o cara, eu acho que o cara não detecta que ele tem crenças limitantes, não. Não, é Eu isso acho que aí. ele se encontra no lugar onde ele está querendo o resultado X e está tendo Y. Aí ele tem um incômodo e aí ele busca um profissional, mas na realidade eu nem sei se ele quer mudar as crenças dele, sabe? Então ele vai lá atrás do profissional, entendeu? E quando ele chega lá, vamos supor, vamos colocar o que o Luiz colocou aí, né? Crenças sobre não tá resolvendo o problema dele na parte financeira. Ou então ele está tendo problema também com o relacionamento. Cara, tem duas coisas que fica muito clara, que eu sempre falo. Mas só que são duas coisas que chocam o cara, choca muito, entendeu? Que até onde eu estou disposto a mudar, aquela história, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Então, até onde eu estou disposto a isso? Aí você começa a falar, olha que louco, aí você começa a falar, cara, onde é que está, já que a gente está falando de crença, onde é que estaria essas crenças que está limitando o cara de financeiramente tá muito bem, né? Cara, olha o detalhe. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que um rico chegar ao reino do céu. Menino, não anda. Teu pai dizia, cara, esse menino tá andando muito com o rico não presta. Tira o menino a isso, não sei o quê. Cara, aí você vai explicar isso pro cara. Dinheiro Tá é sujo, lava a mão. Dinheiro é sujo, lava Isso. a mão. Aí fica parecendo, Luiz, uma coisa assim. Tá, então quer dizer que se eu não tivesse captado isso, minha vida, o dinheiro tá indo embora, é por causa disso. Percebe, Diomário, como um negócio é complexo? A mesma coisa que eu sempre digo, cuidado, vocês estão muito escutando. Me desculpa, galera, eu falar isso. Você está ouvindo muito sofrência, muito Marília Mendonça, então por isso você está sendo corno. Você está entendendo? E o cara captar que a vida dele do relacionamento está sendo um inferno por conta de música, o cara vai dizer que como é isso, cara? Você entende como é bem complexo? E, pô, a gente sabe que aí as suas crenças limitantes entram, né? Pelo menos eu poderia falar de chakra, mas a princípio é através dos seus cinco sentidos, entendeu? O que é que você vê, o que é que você escuta, o que é que você fala, o que é que você. É por aí que forma uma crença, entendeu? Então, se eu não estou cuidando, cara, do que eu vejo, do que eu escuto, do que faz? Você tá entendendo? Então, são coisas que o cara teria que percorrer, e eu não sei se ele tá afim de percorrer. É isso Normalmente daí, não né? está. É isso daí. O cara, o quanto que ele está disposto a soltar para ter aquela realidade que ele quer, entende? Porque a partir do momento que a gente identifica e dá o caminho das pedras para ele, mas ele tem que trabalhar, ele tem que fazer algo por ele mesmo,
Ou seja, fazer o que está no controle dele. O que está no controle dele? Pô, trocar o gosto musical, entender que aquela vibração, que aquela frequência não está em consonância com a realidade que ele quer, entende? Então, porra, se o básico, que seria só ele trocar, eu falo muito isso, Marcão, não precisa acreditar em mim, não, cara. Faz e depois me conta. Só É isso aí, eu também falo isso, entendeu? exatamente isso. Não E precisa outra, né? E acreditar. tudo conspira, né? Tudo vai conspirar, né? É, Porque se o cara só vive ouvindo essa música, assim que ele abre uma rede social ou entra no celular, já toca a música no ouvido dele. com E- certeza, cara. E aí ele vai para esse tipo de show que tem o mesmo tipo de pessoa, que tem o mesmo tipo de frequência, entende? E ele não percebe que ele está num loop. Ele está num loop. Cara, Exatamente. vocês falando de música, tá aí o Marcão que é músico. Por exemplo, eu gosto de música eletrônica. E eu gosto de música xamânica eletrônica, que tem duas paradas ali no meio. Então, assim, as músicas eletrônicas, elas têm um estilo, por exemplo, se é que é assim posso dizer, que é o Psy. Por que um Psy? São baseados nos RPMs da música para te fazer vibrar, ter uma experiência psicodélica dentro do ritmo musical, onde você afeta a sua vibração mental, a sua frequência de pensamento, com luzes piscando e o ritmo da música. Claro, Cara, Dilma, Platão falava, você conhece uma sociedade através da música que ele está ouvindo. Que ele está ouvindo, é. e aí, Marcão, olha como é que isso é poderoso. A gente pega, por exemplo, um lugar tipo o Brasil, onde o funk proibidão teve uma crescente muito grande. Rio de Janeiro, por exemplo, aí, os proibidões aí. Porque, cara, é lógico que onde impera o primeiro degrau do sexo, as pessoas não sobem na pirâmide. Então, tem-se uma dialética de que é a liberdade, mas, na verdade, é controle. Mas as pessoas não param para perceber isso. Sim. Alguém está persuadindo o sistema. E aí as crenças, cara, limitantes e tal, e você acha que é o real, né? Você vive dentro da sua caixa, só enxerga aquelas paredes e acha que é o mundo aquilo. Porque tu E eu não tem sempre falo para as referência. pessoas, eu sempre falo para as pessoas, se você não consegue sair da sua caixa, pelo menos comece a entrar em outras, para conhecer Então, outras coisas. eu Ver Cara, falo, outras se eu você falo, parar, Diomário, para pensar que o segundo degrau de Maslow, né, o primeiro é fome, o segundo é sexualidade, relacionamentos, tudo. Você parar para pensar que aí os caras colocam são 8 bilhões de pessoas na Terra, e aí tem mais de 5 bilhões de pessoas só nesses dois degraus, por aí você vê a gravidade da coisa, né? com certeza. O que você acha, Catherine? Fala para a gente aí. Tem uma coisa muito interessante, é que, como o Luizão falou aí da zona de conforto, né? A pessoa não quer sair. Ela espera que alguém dá luz, sei lá, alguém vai fazer isso. E aonde que eu me encaixo? Aonde que eu me instalo nisso? Porque eu não, eu tenho que ir pro barzinho no final de semana, eu tenho que sair, eu tenho que escutar as minhas músicas, eu tenho que ir pro show. Eu não posso sair dessa zona de conforto. Alguém vai fazer e eu só espero onde eu me instalo. E eu continuo naquele padrão de reclamar da vida, que não tem sorte e tudo mais. Só que o meu padrão de comportamento é baseado no que eu vejo, no que eu escuto. Antes eu ignorava essa parte das músicas e eu resolvi testar, realmente é real, né? Porque antes eu escutava muito. Falava assim, para treinar tem que ser uma música mais animada. Colocava lá um funk. Não, isso aqui não me domina. Era um gatilho do funk, outra situação, que ia para outra situação e por ali ia um ritmo hipnótico. Só que as pessoas elas não estão preparadas, elas acham que dominam essas coisas. A hora que eu quiser parar, eu paro. E não é bem assim.
isso é um vício porque está na sociedade, igual vocês falaram. Abre a rede social, as músicas em alta. Abre, sei lá, os mais famosos, curte esse estilo. Então a sociedade tá doente, na verdade, né? Tá os 5 bilhões nessas duas escalas. E a gente tá sempre esperando que alguém faça alguma coisa. Eu não posso fazer. Então, quando eu não assumo a responsabilidade, eu jogo a responsabilidade para o outro e começo a terceirizar. Quando eu começo a terceirizar, a minha vida não flui. Eu continuo naquele padrão de comportamento, aquele ritmo hipnótico, corrida dos ratos, e por aí vai.